Papo legal é Dário de Paula. Olá, minha gente, mais um encontro aqui nos estúdios da FOA, isso aí, estúdios FOA, aqui no Centro Universitário de Volta Redonda, Unifoa. Esse aqui é um projeto de extensão universitária da Escola de Comunicação do Centro Universitário de Volta Redonda. O podcast Papo Legal com Dário de Paula. Estamos juntos, né? E hoje nós temos a grata satisfação de encontrar gente que trabalha com a cultura em Volta Redonda. Estou recebendo a presidente do GACEMS, Adriana Laureano Mussel, e a vice-presidente Aline Brasil Quadros. A você, Adriana, eu digo, seja bem-vinda. Muito obrigado, boa tarde. Então, aliás, não precisa dizer boa tarde, porque eu não sei a que horas que o pessoal vai ver. Sim. Inclusive, eu tenho que dizer para você aí, faz o seguinte, você clica no nosso sininho, inscreva-se no nosso canal no YouTube. Podcast Papo Legal com Dário de Paula. Inscreva-se no nosso canal, clique no sininho, porque toda vez que a gente for divulgar alguma entrevista nova, você vai receber aí aquela mensagem no seu celular. Estamos juntos aqui. Então, a qualquer hora, a qualquer momento, pode pintar um podcast e esse podcast vai chegar até você. Eu quero que você se inscreva no nosso canal. É muito bom. Clique no sininho, dê o like. Estamos juntos, Adriana, estamos juntos. Seja Estamos bem-vinda. juntos. Muito obrigado. Isso aí. E agora, Aline. Aline. Seja bem-vinda, Aline. Muito obrigada, é um prazer. Um prazer grande. Trabalhar com cultura numa cidade industrial como Volta Redonda. O que é que motivou você, Adriana? É necessário, né? A arte, a cultura, ela tem que fazer parte da rotina do ser humano para trazer leveza, né? Então, a indústria, a gente tem uma imagem de ser uma cidade industrial, né? E aí, quando você fala indústria, você acha que é um ambiente de trabalho pesado, né? De estresse, né? Né? Tanto que a gente fala assim burnout hoje em dia, né? Então, acho que a cultura e a arte traz para a pessoa que trabalha nesse ambiente um pouco mais de leveza, de conhecimento, né? O que é que te levou aí para o GACEMS? Então, eu recebi um convite de uma grande amiga que na época fazia parte da diretoria, né, do GACEMS. Sempre fui frequentadora. Nomes. A Leda. A Leda fazia Lopes. parte. Ela era uma integrante da diretoria na época, né? E ela sabia muito bem que eu sou apaixonada por cinema e teatro. Então ela falou, eu vejo muito bem você lá dentro e contribuindo com a casa. Então eu fui chegando de mansinho, fui como diretora suplente, depois fui vice-presidente junto com o Pascoal, né? E aí veio aquela fatalidade, nosso querido Pascoal Pocidente faleceu e nós fizemos uma chapa, eu assumi a presidência. Agora a gente já está na segunda chapa. Do segundo mandato. Isso aí. Com pessoas diferentes na chapa. Você disse que gosta de teatro e cinema. Você sabe qual foi a primeira entrevistada do nosso podcast? Inclusive... Eu sei, acho que eu sei, hein? Eu acho que vai ter alguma coisa legal dela lá no GACEMS também. Elisa Tolomelli. Elisa Tolomelli foi a primeira entrevistada e vocês ainda não estão inscritas no nosso canal, mas podem procurar que a primeira entrevista, o primeiro Papo Legal com Dário de Paula foi com a Elisa Tolomelli. A Elisa está com a gente agora, dia 13, 14 e 15, numa mostra de cinema no Teatro GACEMS 1, né? Depois que ela exibir excelentes filmes, vai ter roda de conversa, né? Com algumas pessoas chaves do cinema. Uma grande figura, né? Ela é. Isso aí. Aline, o que é que te levou a mexer com cultura e a aceitar ser vice-presidente do GACEMS? Então, eu tenho uma história longa com o GACEMS, né? O GACEMS foi o meu primeiro local de trabalho formal. A primeira pessoa que assinou minha carteira de trabalho foi Vicente Mello, como presidente. Falecido, meu amigo, jornalista.
o que ele tinha de categoria no texto e tinha de nariz também. Né? Era uma figura querida, maravilhosa. Tinha um texto, né? Sim. Vicente Melo foi presidente. Foi ele que assinou a sua primeira carteira de trabalho. Eu fui levada ao GACEMS, eu tinha terminado o curso de formação de professores e eu me encontrei com a professora Emiliana Casagrande, que à época era diretora, fazia parte da diretoria. Sim. E outra figura maravilhosa. Né? Eu tenho... Não é sorte, Emiliana eu sou muito abençoada pelas pessoas com quem eu... Foi sua professora? Graças a Deus. Com quem eu me encontrei. Você foi agraciada por Deus para conviver com gente inteligente, né? Sim. Isso faz um bem pra gente? Não, né? isso determina a nossa vida, sabe, Dário? Então, me encontrei com a Emiliana em frente ao shopping, o recém-inaugurado shopping, Cider Shopping, né? Sim. E ela me perguntou, você já está trabalhando? Eu falei, não, professora, eu ainda não tive oportunidade, eu estou à procura de um trabalho. Você quer trabalhar no GACEMS? Eu falei, sim, vamos lá agora. E havia mesmo? uma vaga de auxiliar de secretaria, né? Auxiliar administrativo. A secretária era a Tilinha, não? Sim. A Tininha está lá com a gente até hoje. Isso tem, Tininha, Dário, somente 35 anos. Tá? Eu usei aqui Tilinha, porque tinha a Tilinha Sim, cantora, ainda sim, tem, né? sim, Tilinha sim, cantora, que também teve passagem, uma pessoa maravilhosa, teve passagem pelo GACEMS. E a Tininha está até hoje. Até hoje. Ela já está com cabelinho branco? A gente não vai poder falar isso aqui, não. Acho melhor não. Eu não vejo a Tininha há muitos anos. Olha, eu posso te dizer uma coisa. Como eu entrei lá com 18 anos, eu olho a Tininha e eu acho que ela está a mesma coisa. Não mudou nada. Eu acho que não. Eu também não mudei nada, só os meus cabelos estão querendo me abandonar. Adriana, eu não perguntei para você, qual é a sua atividade profissional? Então, eu sou educadora também, né? Professora de infantil, que é o que eu gosto mesmo também de fazer. Fiquei muitos anos em sala de aula, né? Tive uma escola em Juiz de Fora, porque eu acabei indo estudar em Juiz de Fora e me apaixonei pelos mineiros, pela cidade, acabei ficando por lá. E você apaixonou por algum mineiro também? Algum mineiro também, importante na minha vida. Sim, é o pai dos meus filhos, Você né? Da Yasmin e do Matheus. Yasmin e Matheus. A Yasmin, e o marido? Marcelo Monteiro Múcio. Ele é falecido, eu sou viúva, né? Você é viúva. Sou. E Yasmin tem 25 anos, mora no Rio, é biomédica. E o Matheus, ele está trabalhando com informática, ele tem 31 anos, mas é casado com a minha norinha querida, Ana Carolina. Muito amada, que já te deu netos, não? Eu tô pedindo. Eu tô nessa esperança, Dário. Hoje eu estava brincando com um amigo, o presidente da Associação dos Aposentados, e ele estava falando, tem um amigo que diz que neto devia vir antes dos filhos, porque neto é uma coisa maravilhosa. Minha irmã vai ver. Exatamente. Minha irmã é avó e ela fala isso. Ela tem 3. Eu tenho 4. Totalmente diferente, né? A paixão que a gente sente pelos netos é uma coisa que dói. Você tem netos, não? Não tenho filhos. Minha irmã fala isso, ela tem. Não tem filhos também? Não. Então, você é uma pessoa abençoada, porque o Vinícius dizia que filhos melhor não tê-los, mas sem tê-los, como sabê-los. Não é verdade? Vocês que trabalham com cultura devem lembrar muito bem do Vinícius, né? Com certeza. Vinícius de Moraes foi uma figura fantástica da poesia, da música, deixou o negócio de Instituto Rio Branco, diplomacia, ele queria tomar o uísque dele, gostava queria ser muito o poetinha. Hein? Ele queria somente ser o poetinha. Sem dúvida alguma. Adriana, conta pra gente o início do GACEMS. GACEMS, nós que somos de Volta Redonda, sabemos sobejamente o que significa essa sigla imensa e tão diferente. Mas para o grande público, e hoje a gente fazendo podcast, a gente está em qualquer lugar do planeta, para o grande público, alcance, o que é que significa GACEMS? É Grêmio Cultural e Grêmio Artístico e Cultural Macedo, Edmundo Macedo Soares e Silva. Grêmio Artístico e Cultural Edmundo Macedo Soares e Silva. Isso. Macedo Soares foi o presidente da Companhia Siderúrgica Nacional. O GACEMS foi fundado quando?
Em 17 de novembro de 1945, Nelson Carneiro, ele, um entusiasta da arte teatral, né? Ele junto com Orlando, vou ter uma colinha aqui, porque nomes antigos, né? Pois junto com Orlando Alvice, Bernardo Benfeito e Paulo Roberto Fleming, eles se juntaram com outras pessoas, com certeza, né? Porque o GACEMS, ele realmente foi muitas mãos, e até hoje, né? Tem muitas mãos na gestão do GACEMS. Eles tiveram o sonho de fazer o teatro, né? E uniram em prol da cultura e em Volta Redonda. Bom, e fizeram... E criaram um grêmio artístico e cultural e deram o nome de Edmundo de Macedo Soares e Silva, que era o presidente da Companhia Siderúrgica Nacional à época e que foi uma figura de grande importância nos primórdios da cidade de Volta Redonda, que era distrito de Barra Mansa. Sim. Você falou de Nelson Carneiro eu não conheci, mas você falou de outros nomes aí que eu conheci. Bernardo Benfeito, por exemplo, foi deputado, era irmão da dona Bergoncil, que foi vice-presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda. Você falou... E tem também o Paulo Roberto Fleming. O Paulo Fleming foi jogador de futebol, foi um grande jogador de futebol, trabalhou na assessoria de comunicação da prefeitura no tempo do Nelson Gonçalves, tem um filho chamado Paulo Maurício, mais um. Orlando Alvice. Orlando Alvice da maçonaria. Isso aí é da loja Independência e Luz II de Volta Redonda. O senhor Orlando Alvice foi uma figura muito importante para a história de Volta Redonda. A maçonaria foi uma figura muito importante na emancipação de Volta Redonda, que foi liderada pelo Lucas Evangelista de Oliveira Franco e que tinha... entre as pessoas ali, o Orlando Alvice, o Dr. Jamil Riscala e outras figuras que fizeram a emancipação do município de Volta Redonda. Essas pessoas estão ligadas realmente à história do GACEMS e, mais que isso, à história do município de Volta Redonda. Sim, de Volta Redonda, né? Isso aí. Inclusive, Dário... Você falou outro nome. O Edmundo de Macedo Soares e Silva, ele foi um dos grandes incentivadores, né? E apoiadores desse grupo. E com certeza... Por aí que idealizaram a fundação do GACEMS. Com certeza esse grupo colocou o nome do general Edmundo de Macedo Soares e Silva, não só porque ele era o presidente da CSN, mas ele estimulou o grupo. Sim. E com certeza a CSN, que era estatal na época, deu todo o apoio. Porque a cidade de Volta Redonda deve muitíssimo a esses caras que dirigiram a CSN e que transformaram a cidade numa cidade agradável para se viver, numa cidade de uma expansão cultural maravilhosa. Sim. Inclusive a CSN, ela cedeu o terreno, né? Que foi construída aquela quadra que representa o GACEMS, né? No coração da Vila Santa Cecília. Exatamente. Bom, tivemos muitas diretorias e o GACEMS, quando é que começou efetivamente, quem é que conta para mim, Adriano ou Aline, quando é que começou efetivamente a construção daquela sede, que é uma coisa espetacular? E eu tenho um amigo, ator, o Marcos Caruso, que fez uma apresentação no Teatro GACEMS, no Teatro Principal, e uma coisa que ele pediu ao presidente do GACEMS na época: olha, não mude as coisas desse teatro, porque a boca de cena desse teatro é maravilhosa. Isso aí. Você que gosta de teatro e cinema deve saber que quem projetou aquilo ali projetou com muita categoria. Sim, não é? Estrategicamente também, né? Estrategicamente. E o prédio começou a ser construído quando, Aline? Então, como o Marcelos, que é nosso diretor, sempre fala, a ideia do GACEMS foi muito bem concebida em relação a um plano de negócio, vamos dizer assim, para que ele fosse autossustentável. Exatamente. Né? Então, com a cessão desse terreno, primeiro foi construído o prédio de apartamentos, mais as lojas,
para que isso pudesse ser revertido, né, fosse vendido, os apartamentos fossem vendidos, essas lojas fossem alugadas e com esse capital o teatro fosse construído. Só que isso foi muito lento, foi um processo muito lento, porque pegou aí algumas crises, né, pelas quais o Brasil passou, econômicas e tal. A mudança da moeda, Sim, né? Quando o prédio começou a isso. ser construído, era o quê? Era cruzeiro? Era acredito, cruzeiro. Foi acredito lá que na sim. década de 50, não foi? E assim, a força mesmo do Teatro Gacemes 1, que é o nosso carro-chefe, foi em 1980. Foi na década de 80, inclusive o Vicente foi um dos que colocou isso realmente para frente, né? Nosso Vicente Melo. De ter saudoso. realmente, ainda que não estivesse totalmente concluído, mas de que ele estivesse pronto e de que ele fosse aberto ao público, mas foi um processo longo. Enquanto o prédio não ficava pronto, construiu-se o Teatro Gacemes 1 e ele passou a cumprir os objetivos, né? Os objetivos do Grêmio Artístico e Cultural. O 2, né? No caso o 2, o Gacemes 2, que é menorzinho, ele é mais né? intimista, ele abrigou essas atividades durante um tempo, né? Enquanto... Foi o 2. Isso, O primeiro teatro foi o 2. Na realidade foi. E o Gacemes 1 foi o segundo construído. Mas era o projeto mesmo de teatro. Bom, né? E aí foi, com a obra do prédio e tal, vocês conseguiram então fazer a sobrevivência, porque o quadro social do Gacemes nunca foi muito grande, né? Não. Até hoje, Adriana, quantos sócios o Gacemes tem? Olha, a gente tem mais ou menos uns 300 associados, né, hoje, atualmente. E foi gradativamente aumentando, né? Então, às vezes diminui, às vezes tem uma época do ano que a pessoa procura mais uma atividade, né? De teatro, de música, dança. Tem os cursos lá no Gacemes também, né? O Gacemes é o teatro, né? E também os cursos que são alocados ali nas salas do Teatro Gacemes mesmo, onde tem a secretaria, onde é o prédio cultural. E o Gacemes, né? Efetivamente só sobrevive porque houve essa ideia empresarial de construção do prédio. O prédio foi construído, os apartamentos foram vendidos, mas as lojas continuam sendo alugadas, do Grêmio. Do Gacemes. As lojas são do Grêmio. Então, o Grêmio, além do quadro social, que é pequeno... quanto é a mensalidade? Ele não sustenta, Dário, porque a mensalidade é barata, é R$25 por mês, né? Pois é, 300 fácil, pessoas né? pagando R$25 por mês jamais dariam andamento ao funcionamento de um Grêmio artístico e cultural como é o Gacemes. Que tem uma despesa, um custo, mas foram muito inteligentes os caras que criaram. Quando o Macedo doou o terreno no coração da Vila Santa Cecília, que naquele tempo não tinha nada. Eu me lembro quando a gente jogava futebol ali, onde é o escritório central, onde é o Gacemes, a gente jogava onde é o Cecisa 1 e Cecisa 2, quando a FOA, quando saiu há não sei quantos anos, sei lá, 50 anos, a Escola de Medicina de Volta Redonda, o pessoal ouviu na Agência Nacional, no rádio, ouviu a informação de que Volta Redonda teria uma escola de medicina. Eu me lembro que estavam no Clube dos Funcionários, Dr. Garcia e outras figuras, Dr. Paulo Mendes e tal, e outras figuras. Dr. Garcia, que era festeiro, correu para soltar foguete ali onde é o Cecisa 1 e Cecisa 2. Aquilo ali era um terreno baldio. A vila não tinha nada, mas tiveram a visão... Tiveram a visão de construir o prédio e com as lojas hoje o Gacemes sobrevive, né? Sim. Dário, você falou uma coisa importante que eu acho que cabe a gente ressaltar, né? É fácil você se associar ao Gacemes, né? O valor da mensalidade é R$25 hoje, esse ano, né? Ano que vem, possivelmente, algum acréscimozinho que não é nada muito... custoso, e você pode fazer um plano anual, pagar o ano todo, pagar semestralidade, e aí vai se dando descontos sucessivos e muito bons, né? E participando dos cursos. Agora os cursos também tem desconto nos cursos também. Tem desconto nos cursos. A gente tem teatro, a gente tem dança contemporânea, a gente tem desenho, a gente tem o balé, nós temos também chair dance, que é um curso novo de dança na
cadeira, né? Que usa a cadeira como instrumento de dança. Temos também polydance. Acredito que eu falei todos. Sim, É. sim. Tá com boa memória. Sim, ainda. Faz Agora, parte, me permite falar, você tem uma enciclopédia aí na sua cabecinha, né? Você é igual o Arthur, que é o nosso assessor de diretoria, que inclusive ele escreveu esse livro aqui, tá? História do Gacemes. Nós trouxemos... Aqui, gente. Trouxemos um para a biblioteca da Unifoa, trouxemos um para o programa Dário de Paula, trouxemos um para a pessoa Dário de Paula, né? Opa! E trouxemos Então, um para o esse nosso aqui já é parceiro o meu. Giovanni. Isso, ó. Isso aqui já São é o todos meu. Aqui São presentes autografados que a gente pelo recebe. autor. Isso é chique, hein? Pelo Arthur. autor. Isso é importante, pelo Tá Arthur. aqui o nome do Arthur. Ele fez dedicatória. Isso aqui. Tá bom. Eu agradeço muito o presente. A gente gosta sempre de presente. E eu que sou um contador de histórias... Eu estou percebendo isso. Estou aprendendo com você hoje. Vou ler aqui. E foi um porque- trabalho minucioso Foi. de pesquisa, Sim. não só da parte textual, mas do levantamento de imagens, de fotos que também compõem esse livro. Então é realmente uma Fotografias pérola. belíssimas que tem. E é importante a gente dizer que o que o Arthur fez foi um trabalho muito árduo, né? Porque a gente A não pesquisa, tem... né? A pesquisa. A gente não tem arquivos propriamente ditos, né? De tudo que está contando da história do Gacemes nesse livro. Ele foi pesquisando, ele foi vendo os arquivos que ele foi encontrando lá, as fotografias, ele fez um estudo e montou a história do Gacemes. Sem dúvida alguma, é um trabalho gigantesco, porque o Gacemes vem de 1945. É muito antigo, né? Hoje, as coisas que são recém-criadas, você tem tudo na internet, né? Você consegue... Fácil, né? Muito fácil. Mas... No tempo em que ele fez isso Não. aqui... Ele entrou numa sala lotada de caixas de arquivo, até o teto. Ele não tem alergia nenhuma, né? Acredito não tem que não. alergia nenhuma. Não, quando você fala uma caixa lotada de uma sala lotada de Porque é caixas, muito papel, eu penso né? logo, eu penso Antigamente logo é na muito minha papel. mulher. Minha mulher tem alergia, tem asma. Então, você falou em poeira, ela já começa a espirrar. Sai fora, né? Sai como dizia a minha neta quando eu era pequenininha, sai do meu perto. Né? Em vez de dizer sai de exatamente. perto de mim, não, sai do meu perto. E isso aí, ele deve ter... o trabalho foi árduo e cansativo. E o Arthur, a gente costuma falar que ele é a enciclopédia humana, né? Tudo que a gente quer saber, nós que somos mais novas na casa, né? A gente quer saber, a gente pergunta pro Arthur. Se eu escrevo alguma coisa do Gacemes, passa por ele. Sim. Entendeu? Histórias do Gacemes são contadas pelo Arthur. Sim. E ele teve o trabalho de desenvolver esse livro, Exatamente. que foi naturalmente editado pelo próprio Gacemes. Sim, sim. Isso aí. O Gacemes tem uma editora, não? Não tem. Não tem. A gente fez... Foi com a gráfica Drummond, né? Que nós fizemos. Esse eu acredito que sim. nossos Fizeram a parceiros impressão. também. A gente tem vários parceiros, né? Acho que todo mundo em Volta Redonda trabalha dessa forma, né? Parceria, junto, Se não tiver né? parceria, Nós você somos vê mais aqui, fortes, esse podcast né? é uma parceria que a gente tem com a Escola de Comunicação de Volta Redonda e a gente vai contar muita história aqui nesse podcast. E muita história que não é só história de Volta Redonda, história de muitos lugares com as pessoas que a gente vai desenvolver muito papo. Sim. E vocês estão vendo que não tem pauta, né? Não tem. Eu até por trouxe falar- uma colinha, mas eu não quero E ela por mais falar não. Eu em- quero papear com você. Por falar em Você ficou mais à história, né, vontade. Mais à Dário? vontade. Então, vai lá, Por Aline. falar em história, recentemente nós tivemos lá no Gacemes 2 uma parte da exibição do Festival de Curtas, incentivado pela Lei Paulo Gustavo, aqui do município, né? Sim. E organizado pela Secretaria Municipal de Cultura, onde nós exibimos um curta chamado Cinemas de Verdade, em que teve uma pessoa que deu um depoimento maravilhoso. Muito obrigado pela Sabe? parte que me toca. Meu Deus do céu. Cinema de Verdade foi um trabalho desenvolvido por um estudante de cinema Sim. na Universidade Federal de Juiz de Fora. Justamente. E ele ouviu pessoas... Vocês citaram aí o Ricardo Ballarini. Ricardo Ballarini deu depoimento também. Eu dei Sim. depoimento. O Arthur deu depoimento. O Arthur também tem Né? história para contar. Bastante. Mas, olha quanta história que a gente tem para contar. E o Gacemes tem muita história para Sim, contar, não é com verdade? certeza. O primeiro teatro
daqui, da nossa região, foi o Teatro Gacemes, Sim. o 2, que hoje, né, tem o 1. Foi ao contrário. Pois é, o 2 que surgiu primeiro, porque o 1 é maior, etc. Sim. E os grupos de teatro de Volta Redonda começaram a se exibir no Teatro Gacemes e hoje a gente deve ao Gacemes muitos grupos de teatro, não é verdade? Da região. Sim. Da região. Sim. Os grupos de teatro, eles sentem que ali é uma casa Que acolhe, especial mesmo para esse tipo de trabalho. Né? Ele foi pensado para isso. O que é que a gente faz para usar o Teatro Gacemes para teatro? Como é que a gente faz? Com quem que a gente tem que falar? Adivinha? Com a Tininha. Com a Tininha. Ela tem nossa toda a gerente agenda, cultural. né? E nós temos um valor, né, para o aluguel do espaço, porque há de convir que você abrindo as portas do teatro, você já tem um custo, né? Energia, o funcionário, desde a limpeza até o pessoal que fica na cabine, no som, né? O Teatro Gacemes, ele é muito bem preparado. A pessoa aluga ali, ele já tem todo um aparato que, se de repente fosse em outro local, ele deveria alugar, que é o equipamento de som, de iluminação. Isso já tem no Teatro Gacemes. Já tem tudo, né? Já tem. Às vezes, o que é mais específico, o produtor que alugou o espaço leva. Mas ele tem todo um aparato para você fazer ali o seu espetáculo. Pode ser musical, pode ser de dança, pode ser teatro, pode ser stand-up, né? É toda essa... Isso aí que a gente o aloja. produtor aluga o teatro. E o Gacemes promove particularmente, o Gacemes faz promoções também. Inclusive a gente teve o teatro, Festival de Teatro da Criança, né? Sim. Que foi também aprovado por uma lei, né? Sim, De incentivo. E o mais Penab. importante desse projeto do teatro para as escolas públicas que nós proporcionamos, a entrada da criança gratuita. Foi totalmente gratuita. Inclusive até conseguimos ajudar na questão do transporte. Né? Eu acho que a gente tem que facilitar o acesso, né, Dário? Não podemos dificultar, a gente tem que facilitar também. E vocês têm curso de teatro. Como é que funciona o curso de teatro do Gacemes? Nós temos uns 2 professores chaves lá e outros que é da equipe, né? Que é a Estael, que tem a companhia de teatro, né? Sim. Arte em Cena. O Ney também, que é um professor de teatro. E eles acabaram que foram formando outros alunos em professores também. Que se transformaram em professores. Exatamente. O Igor, né? E por aí vai. Então tem uma equipe de professores que dão aula de teatro lá. E a Estael e o outro professor são funcionários do Gacemes? Não, eles são professores que alugam a salinha lá para poder dar aula e acaba fazendo as apresentações no Teatro Gacemes. Isso. Entendeu? E aí movimenta tudo. A mensalidade que paga lá para o professor, né? Tanto teatro como o balé, que tem o balé Gacemes, né? Que leva o nome, né? Do balé Gacemes. E a gente teve a perda, né? Triste da nossa fundadora aí do balé Gacemes, a Isabel, né? Demais, ela é né? até hoje. Querida não tem como demais. não falar da Isabel. A Isabel nos deixou recentemente. Sim, né? foi recentemente, tem infelizmente. Pouco tempo, eu me Mas o balé continua, que são também alunos dela e parceiros dela de profissão, né? Professores de balé, que continuam dando aula de balé. O balé Gacemes ainda existe. Aline, trabalhar com cultura numa cidade do interior como Volta Redonda, eu comecei falando com a Adriana sobre isso e falo com você. Você não tem filhos, então você não tem muita preocupação. Ela já teve muita preocupação. Vou até beber uma água. Mas molhe a palavra, por favor. Você não tem... quem não tem filho não tem muita preocupação, porque educar, criar e tal, dá trabalho, né? Dá alegria, mas dá trabalho. Mas são 35 anos de magistério, que fique claro. Né? Então, quantos filhos ela teve? Não, são todos seus filhos. Quantos? São quantos anos de magistério? 35. 35. Eu fiquei no Gacemes um período curto, mais ou menos 1 ano.
Aí eu passei no primeiro concurso que eu fiz, da prefeitura, e já comecei a dar aula. Você estava contando que a professora Emiliana Casagrande te convidou e você foi ser auxiliar da Tininha. Isso, auxiliar na de Secretaria do GACEMS. Ficou um período curto, porque você era formada professora, sim, né? E era a profissão que eu desejava realmente era exercer. o que você Mas queria. nesse momento em que eu fico, essa temporada no GACEMS, o bichinho da cultura já deu aquela picadinha. E isso vem muito da Emiliana mesmo, sabe, Dário? Porque enquanto a gente fazia o curso de formação de professores, a Emiliana nos levava para o GACEMS, para a gente fazer apresentações no GACEMS, para a gente desenvolver essa parte da linguagem, para a gente desenvolver esse gosto pela cultura, e isso refletiu totalmente no meu trabalho em sala de aula durante esses anos. E isso agregou valor, então, à qualidade da professora Aline. Exatamente. Não é? Então, quando eu estava trabalhando com Fundamental, que foi durante um bom período, nós levávamos os alunos para se apresentarem no GACEMS. Por quê? Porque a Emiliana foi, durante um tempo, secretária de Educação. Sim, exatamente. E ela promovia festivais de teatro, festivais de jogral. Nós, agora já professoras, levávamos os nossos alunos. Então, o GACEMS, ele permeou a minha vida toda. Né? E você já aposentou, não? Eu já me aposentei em uma matrícula. Na outra, eu ainda dou aula na FAETEC, Santo Agostinho. Agora, a outra matrícula era onde? Era no Colégio Estadual Piauí. No Piauí. Isso. Piauí na 249. Isso. Na A divisa ali, no bairro né? 249, na divisa entre Barra Mansa e Volta Redonda. Justamente. Uma escola grande, né? Grande, boa. E hoje em dia eu estou muito feliz que, apesar de eu ter aposentado, assim, mas eu ainda tenho bastante contato com o pessoal, e o Piauí se tornou uma referência, porque agora ele é um colégio Brasil-França. Ele dá ênfase à língua francesa, né? Então, foi um ganho extraordinário, porque a gente tem excelentes profissionais no Piauí, direção, então valeu a pena, é um lugar em que realmente valia a pena se investir. E a outra matrícula é na FAETEC. Na FAETEC, Volta Redonda. E essa aí, quando é que você vai desativar? Essa ainda leva um tempinho. Ainda leva um tempinho. Mas é uma coisa prazerosa, não é verdade? Sim, a gente vai tendo esse compromisso mesmo íntimo, né, com a educação, com a cultura, isso tudo acaba caminhando muito junto, né? Quer dizer, você como professora aí não teve filhos biológicos, mas tem filhos do seu trabalho. Espalhados por aí. E deve ser uma coisa muito, muito legal quando você encontra com um ex-aluno que hoje é um cidadão vitorioso na profissão, etc. Né? E na FAETEC a gente tem a oportunidade de trabalhar também com adultos, né? Porque a gente tem os cursos subsequentes à noite, e é um público que também precisa de atenção, é um público em que você tem que oferecer as coisas de uma forma diferenciada, porque eles estão vindo do trabalho, a grande parte, né? Cansados, então, né? O canal de comunicação, ele precisa ser diferente para tocar essa outra pessoa, né? Então é uma experiência também muito interessante. O trabalho de professor é o tipo do trabalho que gratifica muito. Sim. Aquela história, trabalhar dá trabalho, né? Sim. Mas o professor, apesar de ser mal remunerado, etc., né, sofre muito, tem que ter várias matrículas, etc. Sim, trabalhar muito, né? Trabalha muito. Você, para sobreviver como professor, você tem que trabalhar pela manhã, à tarde e à noite. E não é verdade? Sim. Então, mas gratifica muito, não é verdade? Quando você encontra um ex-aluno, professor, agora eu estou fazendo isso, assim. Justamente. Um negócio... E quando você recebe a fala de um aluno que fala, olha, eu sou professor porque você foi a minha primeira professora no jardim de infância. Nossa, muito gratificante, é muito né? gratificante, né? Você constrói, né? O professor, ele constrói a base do ser humano, né? É a educação, é o educador, né? Ele motiva, ele inspira, né? Além de ensinar. Então, às vezes você encontra um aluno na rua, eu já encontrei em Juiz de Fora, um rapaz de 18 anos, né? Ele falou, olha, eu estou fazendo magistério, porque você foi uma professora que marcou muito a minha vida. Então, isso é
a nossa moeda de troca, né? Sim. A nossa gratificação. Estou chegando daqui a 1 ano e meio aos 80 anos e me lembro com 9 anos de idade quando a dona Marisa BD, minha professora querida, saudosa, que eu até hoje amo de paixão, me dava os textos para ler quando as autoridades vinham, eu lia bem. Sim. E ela me fez despertar para essa carreira Sim. que eu desenvolvo Exatamente. Há 68 anos. Quer dizer, foi uma professora que me indicou esse caminho. É por isso que eu arrisco falar que é a base. Né? A base do ser humano é o educador. É o educador, sem dúvida alguma. Eu lamento muito, vocês estão em atividade, mas eu lamento muito que a educação no Brasil mudou demais, não é? E vocês também, como profissionais, Sim. devem lamentar muito, né? Sem dúvida alguma. Precisa ser resgatado, né? O respeito do aluno pelo professor, né? Que hoje não está tendo muito, né? Os pais precisam ser continuidade da educação do filho, né? Isso. Não é? Né? Precisa Porque estar junto, a né? grande verdade é a seguinte, a formação do cidadão, ela tem que ser feita pelos pais. O professor é apenas um integrante do grupo, uma espécie de auxiliar. É um mediador, na verdade. É um mediador, né? não é verdade? Então, a educação do cidadão, a formação em si, tem que vir na família. Tem que vir da família. Sim. Não é? Uhum. O professor, ele vai educar, vai instruir, mas a formação do cidadão tem que ser lá dentro da família, dentro da igreja. Eu não sei se vocês, como educadores, concordam comigo, mas é uma dificuldade muito grande hoje. Não há respeito pelo professor. Não. E a figura do professor é a figura mais importante da vida da gente. Tudo que a gente aprende para tocar a vida vem do professor. Sim. Se você tem bons professores, você será um bom cidadão. Com certeza. Não é? Uhum. E os professores, você está dizendo aí, o meu aluno resolveu fazer magistério. Isso é a coisa melhor do mundo, né? Sim, é muito gratificante. Né? Vamos voltar e outra coisa também que caminha junto com a educação, né, Dário? É a arte e a cultura, né? Sim, sem dúvida alguma. Porque também complementa o ser humano. Vamos voltar a falar de GACEMS, de arte e cultura. Deve ser muito difícil para uma instituição cultural e artística e tal tocar a vida. Como é que vocês projetam, por exemplo, como é que estão sendo projetados para o ano de 2026, estão sendo projetadas as ações do Grêmio Artístico e Cultural Edmundo de Macedo Soares e Silva? Eu volto um pouquinho a história, né, da construção do teatro, né, que passou do Teatro 1, né, do GACEMS 1, que passou por uma obra belíssima, né? Sim. Na gestão do Pascoal Pocidente. Então, o teatro está todo modernizado, né? Está bonito demais, está mais bonito, né? E agora a nossa gestão vai entregar também uma benfeitoria do GACEMS. Eu acho que cada gestor que passar por lá, deixar uma coisa boa, né? Uma benfeitoria. Então, a nossa gestão está fazendo a obra, né? A revitalização do Beco da Gordura, que agora não é mais Beco da Gordura, né? Tem uma cobertura, galeria, né? Outro dia eu passei por lá, vi que tem uma cobertura, a coisa mudou, a aparência mudou. Sim. Foi tudo modernizado. Até o nome, né? O nome agora vai passar a chamar Galeria Cultural Pascoal Pocidente. Então agora, dia 17 de novembro, é aniversário de 80 anos do GACEMS. 80 anos. E vai ser inaugurado a Galeria Cultural Pascoal Pocidente, que é aquele antigo Beco da Gordura. Beco da Gordura. Isso. Uma coisa reorganizada, isso. mais limpa. Exatamente. E bem modernizada. Né? Para acompanhar a revitalização da vila também, né? Que está se fazendo coisas belíssimas lá também, né? O shopping foi também modernizado, ampliado, né? Então, a gente precisa acompanhar. E quando você me pergunta o que é para 2026, eu não posso me arriscar a falar que vai ser uma coisa nossa, porque a diretoria, ela está
nas cadeiras, que é voluntária, tá? É importante falar que o trabalho da diretoria é voluntário, né? Nós não temos salário, é um trabalho voluntário, junto com o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal. São 3 poderes, né? No GACEMS. Sim. E são 3 poderes voluntários. Então, assim, vai ter assembleia, novas chapas. Então, o que a gente preconiza e gostaria realmente que continuasse futuramente são as benfeitorias para casa. Tem né? eleição quando no GACEMS? Agora eu acho que 27. 2027. 2027. Isso, a gente ainda fica um ano aí. Então, para 2026, vocês podem fazer projetos. Podemos sim. Já estão pensando em alguma coisa? Não? Tudo voltado para o teatro, né? A gente gosta de ter uma agenda bem badalada, gostamos de participar de projetos que também, às vezes, são incentivados por leis culturais, né? Para poder trazer esse público que não tem acesso, né? A gente precisa viabilizar têm isso, lá né? na diretoria ou no quadro de funcionários, alguém que seja especialista em escrever projetos para participar desses trabalhos governamentais, na verdade, posso falar que temos 2 pessoas expertas na diretoria ali. A Aline é uma. E o Marcelos, que tem também, né? Uma empresa. O Marcelos tem a expertise mesmo, porque ele já trabalha com produção de eventos. E ele é diretor? Né? Sim, ele é diretor também. Ele é diretor voluntário, mas tem uma empresa que trabalha com produção. A parte do GACEMS, que é Animais Eventos, né? E que pode, naturalmente, preparar projetos para incentivo. Ali, é o que eu falei há pouco tempo, a parceria, né? Também, que é importante, né? Nós temos pessoas que também têm o conhecimento para agregar, né? Com certeza. E só mas lembrando, a Aline também escreve, Aline? Então. É poeta também, viu? Sou escritora. Tem livro. Nessa caminhada de educação e cultura, né? Como eu disse, que começa lá com a Emiliana e começa também com os meus pais me incentivando muito a leitura. Isso, sem dúvida nenhuma, definiu muito da minha vida, né? Porque eu fui aquela criança de ler. Lia muito? Muito. Então, eu caminhei, né? Eu trilhei essa estrada dupla, vamos dizer assim, e comecei a escrever mais efetivamente na década de 90. E fui fazendo coisas pontuais, participando de coletâneas, de exposições e tal. Quando eu chego perto de me aposentar nessa matrícula do Piauí, aí eu submeto a minha candidatura à Academia Volta-Redondense de Letras. À época era presidida pelo Vicente, quando eu falo que o Vicente também pontua Vicente minha Mello, vida em vários momentos, né? E aí eu sou aceita, minha candidatura é aceita, eu ocupo hoje em dia a cadeira 35 da Academia Volta-Redondense de Letras e começo a desenvolver um trabalho mais denso em termos de literatura, lanço meu livro autoral, meu primeiro livro e tal. Você escreveu sobre o quê? Eu fiz um livro de poesias. De poesia. Eu escrevo também um pouco de microcontos, de crônicas, mas o meu carro-chefe é mais poético. Bom. E aí começo a participar de uma forma realmente mais ativa da parte cultural de Volta Redonda, que era o que você tinha falado, né? E assim, eu falo que às vezes um movimento que você faz, ele abre portas que você não imaginava, né? Porque... de repente na caminhada você tropeça em oportunidades fantásticas. Justamente, né? Então assim, eu entrei para a Academia Volta-Redondense de Letras, eu faço parte do Grebal também, o Grêmio de Barra Mansa, o Grêmio Literário de Barra Mansa, começo a ter um contato maior com a Secretaria de Cultura e a Adriana, né, ano passado... O que você fez no ano passado, essa Adriana? Surpresa. Conta. Né? Eu fui acompanhando um pouquinho da trajetória dela, né? Esse amplo campo poético dela, né? E aí eu convidei para fazer parte da minha chapa. Na diretoria estamos eu, presidente, Aline, vice-presidente, Marcelos é diretor de produção, temos o Gesualdi e temos também o Anderson e a Denise. São 3 mulheres, 3 homens. E é importante falar que essa gestão é a segunda gestão do GACEMS com 2 mulheres encabeçando, né? A chapa e tocando a casa, que da outra vez fui eu e a Leda.
e agora eu e a Aline. As mulheres estão ficando fortes, hein, Dário? Cultura, não? Não, é um professor também. Professor e Anderson. é engraçado a gente falar, engraçado e importante tocar nesse assunto também. Como que é formada, né, as cadeiras da diretoria do GACEMS. A Aline também é educadora, eu sou educadora, Denise é tradutora bilíngue, né? O Marcelo está envolvido com produções, né? Também porque tem a empresa dele, Animais Eventos. O Anderson é professor também. Jesualdi era advogado e agora gosta de ser músico, né? Toca um violão como ninguém. Então tem um pouquinho da educação. Ele aposentou como advogado? Ele parou, né, na profissão de advocacia e começou a se envolver com questões da arte também. Então ele está na diretoria também. A arte é um negócio impressionante. Ou você se dedica voluntariamente, ou você não vai a lugar nenhum, né? Exatamente. Se não for voluntário, eu fico pensando, o Gesualdo era advogado, agora é músico. Sim. Mas é músico por diletantismo. Porque sobreviver como músico também é um negócio... não dá. Também não dá. É um negócio muito difícil. Não, pois é, muito difícil. Tem gente que faz sucesso, mas a comparação que eu faço, vocês me perdoem, porque eu sou da geração do futebol, fui narrador de futebol e tal, já fiz Copa do Mundo, então eu faço sempre a comparação com o futebol. Todo garoto que joga um pouquinho bem quer ser jogador de futebol, pensando no sucesso e tal. Sim. Mas quantos são os que fazem sucesso? Nós temos milhões de jogadores de futebol no Brasil e no mundo, mas os que fazem sucesso poucos são reconhecidos, né? Não, são poucos que conseguem fazer sucesso. A gente aí tem os fora de série e tem os mais ou menos. E os mais ou menos são a maioria. E os ruins de bola como eu, que queria jogar futebol e tal, viram locutor esportivo, comentarista esportivo, vai falar mal de quem joga bem, faz parte, não é verdade? Com certeza. Agora, na cultura, você, se não for voluntário, você não vai a lugar nenhum, não é? E veja bem, eu sou voluntária no GACEMS por esse convite maravilhoso que a Adriana fez, e agora eu sou voluntária no Conselho Municipal de Política Cultural também, representando o setorial de literatura. Então, são trabalhos que você executa por amor. Exatamente. Por amor à arte, por amor à cultura e por saber que isso faz diferença na vida das pessoas. Aí, todas as vezes que eu converso com pessoas como vocês, que estão se dedicando ao GACEMS voluntariamente. Por quê? Você disse que gosta de teatro e cinema, não muito. Teatro e cinema. Essa é poetisa, né? Não é verdade? Professora, educadora e tal, poetisa. Gosta de escrever, gosta de ter contato com pessoas inteligentes. Sim. É de fundamental importância que a gente conviva assim, mas voluntariamente. Agora, olha o privilégio que eu tenho. Eu amo o que eu faço. E ainda ganho dinheiro. Ainda consigo sobreviver. Olha que coisa boa. Né? Isso é uma sorte. Abençoado. Graças a Deus. Então, abracei essa profissão com 10 anos de idade. E tenho sobrevivido assim. E estou na carreira. Vai chegar um momento que eu vou ter que parar, na verdade, para me dedicar mais à minha mulher, para me dedicar mais aos meus netos, que eu amo de paixão. Né? Hein? Cuidar da saúde, que é fundamental também. Né? Faz parte, não é? Sim. Faz parte. Então, um dia a gente tem que parar. Com certeza. Mas vocês, como voluntários, não vão parar nunca. Porque o voluntário... E assim, o voluntariar é uma coisa que eu costumo falar, que às vezes dá mais resultado para nós do que para quem a gente deu, né? A gente ganha muito mais sendo voluntário em uma causa do que propriamente a pessoa que está ali recebendo, né? No nosso caso, somos voluntários no GACEMS. Aline, voluntária no conselho, né, Aline? Eu fazia parte de um grupo voluntário de humanização hospitalar, né? Que era um grupo da empresa onde eu trabalhava. Qual empresa que você trabalhava? Eu trabalhei na Unimed 16 anos, Unimed Volta Redonda. E eu era
a doutora Sorriso, que é uma palhacinha que fazia visita nos quartos, nos hospitais, dos inimigos do Dodói. São os inimigos do Dodói. Isso. Você fez parte daquele grupo? Olha. Quantos anos? Eu preciso falar só um pouquinho. Pois é, por favor, não, com certeza. Porque faz parte da minha vida mesmo, né? Porque eu fiquei viúva e a Ludmilla, que trabalhava no marketing, me convidou para ser Inimigos do Dodói. Eu achei que ela estava brincando com a minha cara. Falei, como que eu vou fazer o outro rir? É atriz? Né? Não sou atriz. Virou, não virou? Eu posso ter virado. Não, virou atriz. Outro dia eu entrevistei a Luciene Martins, que também ama o Gacemes, que é atriz aqui do interior, e conversei com ela. Você ser atriz no interior é outra coisa difícil. Eu falei de músico. Totalmente. Outra coisa difícil. Mas você é atriz voluntária. Isso. Também. Inimigos do Dodói. Conta essa história. Olha, como é que foi o trabalho que foi feito na Unimed? A Ludmilla te convidou. Ela me convidou. Você tinha ficado viúva. Foi. Precisava fazer alguma coisa, né? Pra trabalhar o coração e a tristeza, né? E aí eu acho que você fazendo o outro feliz, você tem um resultado muito bom. O né? retorno que você tem quando é fantástico. Você faz né? o outro, então você chega no quarto do hospital, você não sabe o que você vai encontrar ali. Às vezes um idoso, às vezes uma pessoa que perdeu também um ente querido, às vezes uma criança com alguma doença em fase terminal, né? Então você é uma caixinha de surpresas. Mas o que contribui mesmo é para a formação nossa também. O voluntariar é isso aí. Ele dá um retorno para nós muito mais do que a gente às vezes dá para outra pessoa. Então eu fiz parte desse grupo e trouxe para minha vida isso. Foram quantos anos? 16 anos. Okay. No Inimigos do Dodói eu fiquei uns 14 anos, 13 anos por aí. Eu imagino, você ficou viúva. Aquele vazio Nossa. que você sentia tinha que ser preenchido por alguma coisa. E iluminadamente essa sua amiga te convidou para participar. E aí você perguntou para ela, como é que eu vou fazer as pessoas rirem? Como assim? Como eu vou fazer a pessoa rir? Se eu tô com uma tristeza aqui, né? Ela, não, você tem jeito para coisa, você fala bem, você fala com olhar, ela falava assim, você fala com olhar, isso é tão importante o olhar, né? Quando você chega no quarto do hospital, o seu olhar, assim, é a primeira coisa que aquele paciente olha para o seu rostinho, para o seu sorriso, né? O brilho dos olhos. Aí eu fui, o meu nome de Inimigos do Dodói é a doutora Sorriso, né? Na época que eu fazia o projeto lá. Mas isso vai para minha vida, Dário, porque agora eu não estou mais na Unimed, estou me dedicando muito mais ao Gacemes agora, né? Foi uma opção minha para cuidar mais da minha saúde, cuidar mais das coisas dos meus projetos que eu quero, não que não tenha sido uma parte muito importante da minha vida, porque foi, né? 16 anos dedicados lá, né? E eu aprendi muito lá, muito, com todas as pessoas que passaram pela minha vida profissional lá na Unimed. E aí agora, mais voltado para a cultura e a arte que eu também quero ter um projeto em Volta Redonda de CLAU, que fala, né? Que é o projeto dos palhaços. Eu quero humanizar os hospitais públicos e as instituições, asilos. Você trabalhou nesse período na Unimed, depois saiu, está se dedicando ao Gacemes, mas a ideia permaneceu... Está no coração, né? No coração. Voluntariar está no coração. Está no coração. Aí você está imaginando o quê, Adriana? Esse projeto CLAU, eu acho que eu não posso parar. Eu preciso... Como é que é isso? Isso aí, olha, desculpa, eu não conheço. Então explica pra gente. CLAU é palhaço em inglês, né? E eu quero permanecer com essa sementinha que foi plantada aqui da doutora Sorriso. Eu não posso levar a marca da doutora Sorriso, porque Inimigos do Dodói é da marca Unimed. Mas eu posso fazer um projeto CLAU, né? De humanização hospitalar e eu quero estender isso para as instituições, asilo, escolas públicas, né? Não, hospitais públicos. Também, hospitais públicos. É primordial São João isso. Batista, em Volta Redonda, por exemplo, é um exemplo de hospital público. Sim. Né? Ele tem um atendimento diferenciado e a cidade de Volta Redonda está investindo pesado para ampliação, que vai duplicar a capacidade do hospital. Olha que coisa maravilhosa se você cria um grupo. É meu projeto. Tá criando, é projeto pessoal da Adriana, presidente do Gacemes. Isso. E o Gacemes... O Gacemes pode te ajudar, né? O Gacemes, ele me dá conhecimento também para isso, né? Porque por a gente estar dentro do Gacemes voluntariamente...
é uma gama de conhecimentos diferentes. aprendizado que eu posso diário. levar. É aprendizado diário, exatamente. E a gente leva para a nossa vida, né? Então, o com certeza. GACEMS é uma ponte também de você construir outros projetos pessoais fora daquela Sim, estrutura sim. do GACEMS. É uma escola. GACEMS, para mim, é uma escola. Vou Sim. simplificar assim, entendeu? O aprendizado Fora o prazer, né? continua, Que é de Sim. você contribuir com uma casa dessa, né? Que é referência em Volta Redonda e na região, né? O Teatro GACEMS, para mim, é um gigante cultural. Ele acolhe os artistas, né? Que também é um grande objetivo da casa, né? Proporcionar que os artistas da região, que a prata da casa seja valorizada, né, Dário? A gente precisa valorizar primeiro da casa e depois abrir as portas para outros universos, né? Com certeza. E olha, uma instituição cultural como é o GACEMS, chegar aos 80 anos. Nossa, a gente está com várias programações aí, né, desses 80 Tem muita coisa, anos. Tem coisa boa a programação acontecendo. de 80 anos tem que fazer um ano de festa, não tem? Tem que fazer Essa um data, ano de né, festa, 80 anos, é muito 80 marcante, anos, né? Olha, Poxa, quantas são as instituições que chegam aos 80 anos? Quais as instituições culturais que vocês conhecem que no interior conseguiram chegar aos 80 anos? Então, é uma data muito importante. É uma data importantíssima. Sim. E, sem dúvida alguma, tem que comemorar muito, prestando muito serviço à comunidade. Bastante né? teatro, Não é? música, Isso, né? muita alegria. Cinema. 80 anos de muita alegria. Exatamente. E, de realizações. Olha, eu não consigo imaginar como o GACEMS conseguiu sobreviver a tantos planos econômicos, a pandemia. Nossa, 2018 foi... A gente estava lá, eu estava lá, né? Então, assim, foi triste. Foi o último setor, né? Que conseguiu recuperar. Eu acredito que não recuperou 100%, mas recuperou. A cultura foi o último... É o último setor veículo a ali que conseguiu botar a cabeça para fora do poço, respirar. né? Porque todos foram para o fundo do poço. Nossa, mãe. E a cultura, então, a diversão. Sim. Ficou Meu por Deus último, do né? céu, ficou Então agora por a gente último. tem que... Vamos lá. Não, e a gente está vivendo uma mudança muito grande com inteligência artificial. A tecnologia está avançando de tal maneira, por exemplo, cinema. Você disse que gosta de cinema. Amo. O cinema de rua está indo embora. E não que é? tem que ser resgatado também, né? Eles estão cada vez mais confortáveis nos shoppings e tal, mas as salas estão cada vez menores. As salas como o Cine 9 de Abril, do nosso querido Giovanni aí, ó. Não dá, não dá mais, né? Cinema, para mim, desde a época do trabalho, né? Porque a gente estava falando de trabalho em indústria, trabalhar dentro do hospital também é um estresse, né? Porque você lida com doença, com morte, exatamente. com coisa pesada, assim, vamos dizer, né? Abre aspas. E aí, para mim, o cinema começou a ser uma pílula, uma válvula de escape. Eu saía do trabalho e ia para o GACEMS assistir os dois filmes, sessão de 19 horas e sessão de 21. Saí de lá 11 horas da noite, chegava em casa, tomava um banho, passou, sabe? O que eu adquiri no cinema, naquela tela ali, me levou para outro universo. Eu fiquei mais relaxada. No cinema você tem conhecimento, você aprende muita coisa, né? No teatro. Então, assim, arte e cultura tem que ser uma pílula rotineira na vida das pessoas. A gente está falando sobre salas cinematográficas, porque o cinema é uma coisa que evoluiu muito, né? Sim. Evoluiu demais, o cinema evoluiu demais. E hoje você tem Netflix, você tem Prime Video, você tem uma série de coisas. O cinema está na sua casa, na sua TV. Eu tenho um anúncio que eu faço no meu programa, que eu digo, é como se você estivesse à beira do gramado. Não. Pode ser também, é como se você estivesse no melhor cinema do mundo, não é? Aquele telão na sua frente e as alternativas são fantásticas.
todos os filmes do mundo estão à sua disposição dentro da sua casa. Mas e o espaço, né? Eu Pois é. acho que você O está com as ambiente. pessoas, o ambiente, né? E Pois vale é. falar também, o Dário, que o Cinema GSEMS é gratuito para os associados. É um benefício dos associados, né? Então, Agora, assim, tem sessão de cinema todo dia no GSEMS? todos os dias. Todos né? os Quando dias? tem. Às vezes, quando tem alguma produção de fora, de teatro, dança, ou algum evento que a gente cede o espaço do Teatro 1, é ali que funciona o cinema do GSEMS, né? E No quando te- tem o no Festival Teatro 1. do Cinema Francês, que vai ter agora, né? Em novembro, a gente tem o Festival de Filmes Franceses, né? Que começa dia 25 de novembro. Ele é exibido na Sala 2, no Teatro 2, porque o Teatro 1 está ocupado com outras celebrações, outros eventos, entendeu? Então, certo. a gente vai fazendo dessa forma. Tem as apresentações justamente desses cursos, né? As apresentações ano, finais né? dos cursos de balé, Curso dos de cursos de teatro, dança, né? teatro. Aham. E aí essa parte Novembro de e cinema dezembro, acaba o sendo espaço do Teatro 1 colocada- fica dedicado Isso. aos professores e aos grupos às suas dos turmas. cursos. Mas É. ainda exibe-se filmes, Mas entendeu? os filmes são exibidos mais na sala, agora na Sala 2. dois. Né? É. Na sala... Esse festival de cinema francês, ele é o nosso xodozinho, né? É, né? Por quê? Porque ele é exibido em poucas cidades do Brasil. E Volta certo. Redonda né? está dentre E Volta elas. Redonda Olha está que legal. nesse circuito. Então a gente é muito privilegiado por conseguir manter, acho que são 15 ou 16 anos já de Festival de Festival Cinema de Cinema Francês. Francês. Que tinha o nome de Varilux, né? É. Era Festival Varilux, agora é Festival Agora é de Festival Cinema, Brasil, Festival cinema de Cinema francês, né? de Uma coisa filmes assim. franceses, entendeu? E daqui a Daqui no poucos final, dias, né? vai Final de ser novembro. final de novembro, 27 início de novembro dezembro. começa e vai até o início de dezembro. Nós estamos gravando aqui, Filmes hoje é dia incríveis. 12, não é? Hoje é dia 12 de novembro. Eu vou ter que pedir ao nosso produtor, Giovanni, para exibir o podcast Nossa, mãe. antes, porque vem o cinema. Quando É começa. porque a gente não tem data para passar o podcast, né? Não, a gente ainda não tem data, Sim. nós estamos começando, entendeu? Mas vai ficar registrado e todo ano tem Tem, festival tem. francês, né? Então vai ficar registrado, isso é importante. Sim. Bom, agora então em novembro, quando? Final de novembro. Final No de novembro. é. Festival de Cinema Até Francês. o início de Isso. dezembro. Conheço gente que é cinéfilo e gosta mesmo de ir ao cinema. Eu. Sim, Entendeu? é Você- maravilhoso. Né? E Pois é. esse festival tem uma característica muito interessante, porque os nossos colaboradores da secretaria, eles procuram repetir os filmes, exibir o mesmo Vários filme horários, em né? outros horários e dias. Então, você consegue maratonar. Se você se organizar, você consegue, como eu já fiz em várias edições, Ver você todos. consegue assistir a todos os filmes, né? Porque se você não pode nesse dia, mas esse filme ele vai ser Em outro horário, em outro ele dia, vai né? ser ser disponibilizado no reapresentado. isso. Vai te dar a oportunidade de você quase assistir todos. E as sessões como é que são no Cinema 2 lá? Tem final de semana que tem sessão À 3 tarde, horas, 3 5 horas, 5 7 horas, horas, 9 da noite. Eu me lembro da minha infância no Cine Santa Cecília. Vocês não sei se vocês são Não muito conheci, mais novos do que eu. Vocês não conheceram. Mas o Cine Santa Cecília, na Rua 33, ali onde hoje é aquele edifício grande, o Shopping 33, né? O Cine Santa Cecília tinha sessão 1, 3, 5, 7 e 9, de segunda a segunda. Olha só. Então, a gente almoçava, saía e ia ao No cinema. cinema. E naquele É. tempo não tinha ar-condicionado, né? Nossa, era aquela não. sala quentinha, né? Não, ainda não existia o Cine 9 de Abril e tal. Depois veio o Cine 9 de Abril. Também, quando o Cine 9 de Abril foi inaugurado, era sessão repetidamente. Só que o 9 de Abril era chique, você só podia ir de paletó, entendeu? Terno e gravata. Não, era só tinha que ter paletó. Inclusive, eu me lembro que o primeiro paletó que o meu pai me deu era porque sem paletó não podia ir ao No Cine 9 de cinema. Abril. Olha que legal. Era demais, né? Sim. Mas hoje o cinema está imenso e eu não sei como é que o Giovanni está tocando aquilo lá, não. Nosso amigo querido Giovanni, Sim, Giovanni sim. Citelli, um abnegado pela cultura,
amigo da Parceiro. cultura, parceirão, e eu tenho que, até aproveitando que a gente está falando muito de Volta Redonda, da cultura, de Gacemes e tal, eu tenho que render uma homenagem a esse meu amigo, sabe? Porque há 2 anos ele estava enchendo o meu saco para fazer podcast. O podcast. Ele chegou a Dário, comentar comigo. Dário, você precisa Eu fazer o lembro. podcast. Giovanni, dá uma chegadinha aqui para você aparecer. Você Venha, acha que é Giovanni. muito conhecido, entendeu? Você acha que é muito conhecido, mas não é bem assim, não. Então, Ganhou meu livro. eu quero. Tá com seu pois nome é. aqui, ó. Lê, Um dos livros tem- aqui tem está dedicatória. com dedicatória, então. Tem que mas ler você pra está ver se é o recebendo seu. aí, ó. Um dos livros. Mas eu tenho que render essa homenagem ao nosso Sim, Giovanni. Vou sim. aproveitar que a gente está falando de cultura de Volta Redonda, falando com gente que Cinema. gosta de teatro e cinema, e ele gosta de podcast. Sim. E ele dizia: Dário, você tem que fazer. Dário, você tem que fazer podcast. Você tem que fazer. Por quê? Não, porque você entrevista bem, não sei o quê. Você acha que eu entrevisto bem? Acho, com certeza. Você Aí, deixou bem à não, vontade, Sim, sabe? sim. Porque às vezes você vai até com um cronograma ali, o que tem que falar e tal, mas isso não funciona muito. Eu acho que o que funciona é você falar com o coração. Então, É. eu acredito que você falando naturalmente, né, do que você tem conhecimento, vai desenrolando a entrevista, vai Flui. ficando agradável, flui. Você Conversa faz isso flui. bem, Dário. Parabéns. Eu me lembro que uma vez um repórter que estava começando a carreira de entrevistador, né? De repórter, carreira de repórter. E quando você está aprendendo, você faz determinadas coisas. Então, estava chegando o final da entrevista, ele virou para o entrevistado: aqui, o que é que você gostaria de falar que eu não te perguntei? E eu vou fazer isso com vocês aqui. Primeiro você, Olha Adriana, só. o que é que você gostaria de falar que eu não te perguntei? Então, você praticamente tocou nos pontos principais que nós gostaríamos de falar sobre o HCMs, né? Você foi além, E falou sobre da vida vocês, pessoal, né? né? Eu Da preciso, Adriana, não só da presidente do HCMs. Eu contei uma preciso que particularidade da minha preciso que as vida. pessoas conheçam né? a Adriana. Exatamente. A Adriana é viúva, a Adriana tem Isso, filhos isso é e tal. importante, A né? Aline é uma pessoa que não tem filhos, é solteira, né? Sim, É eu tenho solteira. namorado. Hein? Eu tenho namorado. Tenho namorado. Isso. Então, namorido. Não, namorado. Namorado. Outro dia uma menina, ela mora com o namorado e eu falei: é o seu marido? Não, meu namorado. São coisas dos tempos Hoje em dia modernos, é isso né? É porque é nós não moderno, moramos Dário. juntos, então somos namorados mesmo. Vocês não moram juntos. Não. Aqui, morar junto, eu particularmente acho que é um negócio fantástico, sabe? Eu morei junto com o Marcelo antes de casar. Pois é. Aí casou com ele e ficou viúva. E deve ter sentido uma falta muito grande. Nós ficamos 25 anos casados Uhum. e tenho 2 presentes, joias raras da minha vida, Seus né? filhos, né? Que são os meus filhos, Yasmin e Matheus. Mas aí a sua viuvez te levou Por outros caminhos. Inimigos do Dodói. Exatamente. E você resolveu não casar de novo? Não apareceu. Acho É. que eu tô aberta, Mas você é né? tão Mas bonita, não apareceu. Ah, tão bonita, obrigada. tão inteligente. Meu Deus do céu, não apareceu? Obrigada. Ainda não. Você não procurou, né? Acho que eu tenho um calibre bem alto também, assim. O patamar, assim. Outro dia eu falei com uma viúva, amiga minha, que é jornalista, ela falou: meu sarrafo é muito alto. Então. Você também? Eu acho que sim. Eu acho que sim. E você mas- resolveu não casar, Aline? De repente. Eu acho que a gente precisa. Eu confio muito no autoconhecimento. Uhum. E eu sei onde eu fico confortável e aquilo que também pode me deixar desconfortável e gerar em mim estresses desnecessários. Uhum, certo. Então, eu gosto do meu ambiente, eu gosto do meu espaço, mas também gosto de conviver De ter a companhia, né? com a Eu também pessoa. E eu acho gostaria, totalmente lógico. plausível Uhum. você ter um relacionamento adulto, maduro, Uhum. sem que precise necessariamente Casar. estar morando. Você gosta Na mesma- da sua individualidade, Justamente, não é verdade? justamente. É o que todo mundo fala, não é solidão, né? É solitude. É. É diferente, Apesar né? disso ainda ser visto com uma certa estranheza, né, por muitas pessoas. Em alguns casos Mas ainda. mas né? eu sempre tive isso comigo, né? Nunca foi meu plano me casar, nem ter uma família. Sempre foi meu plano
ter a minha vida. Mas eu nunca descartei ter uma pessoa de quem eu gostasse, com quem eu quisesse conviver mais proximamente, que é o meu namorado. Né? Que hoje a gente tem uma relação muito saudável. E o Teatro Gacemes. A Adriana conhece, é uma pessoa legal. Muito bacana, muito. Mas assim, este formato é o formato que é bom pra mim. E você acabou que é encontrando um parceiro que topa Sim, isso. E que deve ser bom pra ele também, por isso que ele tá com ela. Né? Com certeza, não, uma coisa prazerosa, na verdade. Porque a vida a dois, você tem que fazer determinadas concessões. Você viveu 25 anos casado? 26 anos casado. 26 anos. A gente tem que fazer concessão. É uma construção, né? E a pessoa de lá cede, você cede, aí você vai encaixando, né? É bem difícil mesmo você. Mas há grandes momentos maravilhosos e tal. E aqueles momentos em que há um determinado estresse e que tem que haver a compreensão. Senão você não continua junto. Exatamente. Né? E hoje em dia é tão difícil, né? Relacionamento, né? Eu só acho que realmente o formato de morar junto atende a algumas pessoas e a outras não. Né? Então... atende a você. Esse formato de cada um morar no seu espaço, eu acho. Cada um tem o seu melhor. cafofo, né? Faz parte. Né? Exatamente, Dário. Aqui, viuvinha bonita, obrigado pelo carinho. Muito obrigada também pela sua recepção. Deixar a gente falar do nosso gigante cultural Gacemes aqui, tá bom? Gigantesco o Gacemes. 80 anos a serviço da cultura numa cidade do interior. Alguém conhece, vou perguntar aí, alguém conhece em algum lugar desse país um grêmio artístico e cultural que vive há 80 anos, sobrevive há 80 anos, passou por vários planos econômicos e sobreviveu, inclusive, à pandemia que aconteceu recentemente. A gente tem que realçar a importância do grêmio artístico e cultural Edmundo de Macedo Soares e Silva, que tem esse nome porque o cara que era presidente da CSN deu todo o apoio e toda a ajuda. E, mais uma vez, eu não sei de quem foi a ideia de construir primeiro o edifício, primeiro o prédio, para que desse sustentação no futuro ao Grêmio, porque ele só sobrevive porque teve um iluminado que teve essa ideia. Sim, foi uma sacada de mestre, né? Vou pedir pro Arthur para pesquisar quem foi o iluminado. Aí tem toda a história. Aí tem toda a história. Pois é, então deve ter aqui. Sim, tem. Tem sim. Então vou procurar. O Arthur começou lá do início, tá tudo aí, ó, no livro da história do Gacemes. O cara que teve a ideia de construir no terreno que o Macedão doou, construir o prédio. Primeiro os apartamentos para vender, depois as lojas para alugar. E aí a construção do teatro. E como é um grêmio, é muito importante aqui, a gente acaba sempre falando de teatro, de cinema e dos cursos, mas eu gostaria de registrar também quando a gente fala que o Gacemes é um gigante cultural, porque a gente tem também uma galeria de arte belíssima, que é a Galeria Cílio Bastos, e a gente tem a Biblioteca Orlando Alvise, que também é um espaço muito acolhedor. Então, assim, o Gacemes atende vários setores culturais. Por isso, esse gigante. Cílio Bastos, também conhecido, eu sou contador de história, né? Pai do Paulo Gustavo PG, arquiteto. Seu Cílio Bastos também foi um cara que deu uma grande contribuição à cultura em Volta Redonda. Se me permite falar, você e Arthur sentados junto numa mesa, são horas de histórias, nós vamos participar dessa conversa. Tá bom? Quero aprender. Vamos marcar um papo regado a um bom vinho. Adoro. Um bom vinho. A minha uva preferida, já vou avisando, é Cabernet Sauvignon. Que é uma das melhores, né? Pois é. E vai ter histórias fantásticas aí para trocar. Eu gosto dos vinhos chilenos com o Cabernet Sauvignon. O papo pode ser regado, né? Pode. Isso aí. E muitas histórias, né? Muitas histórias. Isso aí. Vamos juntar. Conhecimento é de fundamental importância. Exatamente, Dário. Muito obrigada. Foi um prazer muito grande. Tá ótimo. Adriana, Aline. Obrigada, o prazer foi nosso. E sucesso para vocês, tá? Tá ótimo. Para nós. Voluntariado
na área de cultura é alguma coisa que tem que estar saindo de dentro do peito. No coração. Na verdade, no coração. Tá Gente ótimo. querida, ó, vai ter mais, viu? Até a próxima. Papo legal é dar de palma.